segundo lugar, vamos a escuchar la experiencia de Brasil, el doctor Bruno Semper. Él es médico, postdoctor en bioética, integrante de la Comisión Nacional de Ética en Investigación en Seres Humanos en Brasil. Bienvenido, doctor Bruno. Buenos días a todos. Quiero agradecer al doctor Jaime Escobar Diana por la invitación, por la oportunidad de estar acá en Colombia y participar con ustedes de este evento muy importante. Yo quiero cumprimentá-los e parabenizar a ustedes porque pertenecem a comitês de ética e investigação. Eu também sou membro de um comitê, perteneci ao Comitê Nacional de meu país, ou seja, estou muito envolvido com essas questões de ética e investigação. Em Brasil decimos que as pessoas como ustedes exercem uma função de munus público, ou seja, uma função que não tem remuneração e que presta um serviço para um bem público. Ustedes fazem uma atividade de interesse para seu país e têm uma responsabilidade muito grande nesse exercício. Por isso, quero cumprimentá-los e parabenizá-los por essa dedicação que têm a esses comitês de investigação. Em Brasil, temos um sistema que funciona há 20 anos. Este mês completou 20 anos de sua existência e tem uma estrutura muito bem definida. Claro que temos muitos problemas também, mas não temos uma lei em Brasil que cria o sistema ético de investigação em seres humanos. Não. Temos uma resolução, uma norma que é elaborada e aprovada por um Conselho Nacional de Saúde, que aqui está. Então, nossa estrutura é esta. O Conselho Nacional de Saúde elabora as resoluções e controla as estruturas abaixo, que são a Comissão Nacional de Ética e Investigação, é uma comissão central, constituída por cerca de 20 e poucas pessoas, que vêm de várias partes do país, de várias formações, professores, investigadores, membros da comunidade, membros dos usuários, há um controle social também no nosso sistema. Abaixo dessa Comissão Nacional, que faz todo o gerenciamento do sistema ético de investigação em seres humanos, há comitês de ética e investigação. Onde estarão vocês, se caso trabalhassem em Brasil? Comitê de ética e investigação. Vou falar um pouquinho da plataforma de investigação, um sistema que foi criado em 2009 para eliminar a tramitação de papel, de hojas. Né? Se hace um problema, uma plataforma eletrônica que não tem mais nenhuma hoja para nós outros analisar. Tudo eletrônico, tudo digital. Foi um grande avanço em nosso país para isso. Muito bem. Temos aqui um sistema ético sanitário, que é o que fala o registro dos medicamentos, e abaixo o sistema ético, que vamos falar especificamente sobre isso, que está constituído dessa forma. Então, essa é a estrutura do controle ético de investigação em seres humanos em meu país. O Conselho Nacional, que é um conselho deliberativo, permanente, formado por pessoas de várias procedências, do governo, do setor empresarial, do setor de usuários, do setor de investigação, e que tem, portanto, representação social nesse comitê. É um comitê muito grande, é um comitê muito importante, é vinculado ao Ministério da Saúde. Esse comitê é que aprova todas as resoluções de ética e investigação, todas. Abaixo dessa Comissão Nacional, temos várias comissões. Uma delas é a Comissão Nacional de Ética e Investigação, que é, portanto, a comissão que faz todo o gerenciamento, todas as ações práticas, políticas relacionadas com esse problema. Então, é um órgão colegiado, consultivo, que tem mandatos, tem prazos, formulário de diretrizes, enfim, que faz todo o gerenciamento dessa estrutura. E abaixo dessa Comissão Nacional, subordinada a essa Comissão Nacional, estão os comitês de ética de investigação. Mirem que temos em Brasil 765 comitês de ética de investigação. Imaginem-se os problemas que temos, não? Para gerenciar tudo, credenciar isto. Meu país com dimensões continentais, exige muita plata para fazer as reuniões. Os custos gerenciáveis desses sistemas são financiados por esse Conselho Nacional de Saúde, que tem em seu orçamento anual plata destinada para essas atividades
específicas, ou seja, sempre falta dinheiro, claro, né? Sempre falta. Mas de forma razoável se consegue fazer funcionamento do ponto de vista de recursos financeiros. Então, essa é a estrutura que nós temos. Acá está de novo o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional, a CONEP, que é a Comissão Nacional, e abaixo os comitês de ética. Esse tudo chamamos SISNEP, um Sistema Nacional de Informações sobre Ética e Investigação. Isso foi criado, portanto, em 1996. Acá está a distribuição dos comitês de ética. Em Brasília, que é a capital federal, há a Comissão Nacional, que participa, que faz todo esse gerenciamento, e, claro, predomina esses 6 em las regiões mais populosas do país, onde há mais investigações clínicas, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Em minha província, que é Santa Catarina, que é a região sul, temos 36 comitês de ética e investigação. Eu diria a vocês que temos muitos problemas, claro que sim, temos coisas muito boas também, mas duas coisas são muito importantes. Eu creio que a mais importante é a capacitação dos membros dos comitês de ética. Se percebe que há dificuldades de formação, é necessário que os países criem estruturas continuadas de capacitação desses membros, do ponto de vista ético, para analisar, essa é nossa função, analisar do ponto de vista ético os projetos que passam pelos comitês. Então, imagine-se para capacitar 700 comitês, quase 800 comitês, número mínimo de 7, vamos colocar 10, são 8 mil pessoas que trabalham semanalmente ou diariamente sobre essa temática. E é difícil, como a doutora Lilina falou, olhamos para trás, quem virá mais? Né? Que informação tem essas pessoas? Então, há interesses diferentes, há alguns conflitos de interesse, há necessidade, portanto, de haver uma capacitação permanente dessas pessoas, para que se possa ter comitês de éticas com adequada formação para ser uma análise ética do projeto de investigação. Imagine-se um projeto de investigação, pesquisa de novos fármacos, de novos medicamentos. Né? Exige uma formação muito sólida, exige uma capacidade de avaliação muito grande para saber sobre riscos e benefícios desse ensaio, se poderá ser aprovado ou não aprovado. Então, esse é um tema. Outra temática é a questão do acompanhamento de projetos. Temos muitas falhas nesse projeto. Não temos a estrutura suficiente para saber se os projetos que foram aprovados têm execução adequada. Se não há dano às pessoas que participam dos ensaios clínicos, dos voluntários, ou como isso se passa, pelos relatórios. Então, esse é um problema muito sério que eu vejo em meu país, a falta desse acompanhamento periódico dos ensaios clínicos. Acá um encontro nacional que temos em Brasil, a cada 2 anos, participam, terem uma ideia, 700, 800 pessoas vêm de todo o país para esse encontro nacional, como está sendo fazendo hoje com você. Para que entenda o fluxo, como funciona esse sistema, vejam que acá temos que, são 3 grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, de projetos de investigação em seres humanos. Começando pelo grupo 3, 90% aproximadamente dos projetos estão nesse grupo 3. O que significa isso? Que a decisão final cabe ao Comitê de Ética de Investigação. Ponto. São projetos de alunos, de várias fases de projetos que não têm coisas especiais. Então, os comitês de ética têm a competência para apoiar e aprovar o projeto. O projeto apoiar e acompanhar a sua execução. Muito bem. E o grupo 1, temos áreas, chamamos áreas temáticas especiais. Aqueles resultados do avanço da ciência, ensaios com populações indígenas, que vocês estão vendo, são áreas que merecem uma dupla aprovação. Ou seja, o Comitê de Ética faz a primeira análise ética e depois, obrigatoriamente esse projeto vai ao Comitê Nacional de Ética. Isso representa, em termos globais, não chega a 5, 7, 8% que necessitam dessa dupla aprovação. Então, esses temas que aqui estão fazem isso. Quero chamar a atenção para o grupo 2.
e o grupo llamado Área Temática Especial com novos fármacos, vacunas e testes diagnósticos, que também necessitam uma dupla aprovação. Comitê de Ética e Comitê Nacional. Se pretende assim melhorar a avaliação, ter uma avaliação mais precisa, mais ética, várias miradas sobre esses projetos, para que se possa dizer, autorizar ou não a execução de determinados projetos no país. Então, essa é a estrutura que funciona. Ou seja, repetindo, sintetizando, os projetos dessas áreas especiais têm dupla aprovação. Porque imaginem vocês, a indústria farmacêutica não lhe gusta desse tipo de análise, porque muitos projetos que são aprovados a nível de SEI, do Comitê de Ética, não são aprovados na CONEP. Aqui está a estrutura. Quero lhes falar também agora da Plataforma Brasil. Esse projeto que está em execução, está já em desenvolvimento, é uma base nacional unificada de registro de ensaios clínicos. Isso nos facilitou muito a estrutura, economizou recursos, foi mais ágil para análise de projeto. Nós outros recebo em minha casa, em correio por acesso online, todo o projeto que me vem, toda a documentação, tudo que se necessita para a minha análise em minha casa, sem necessidade de me deslocar ou atender a análise posterior. Aqui na aprovação do projeto, algumas páginas na internet, onde se consegue ter submissão e acompanhamento do projeto. Ou seja, o investigador faz toda a submissão do projeto online. Nada mais de papel, nada mais de hojas para enviar para um lugar ou para outro. É tudo feito eletronicamente, de uma forma sencilla, e nós outros, como avaliadores, também recebemos isso tudo de forma digital e sem nenhuma interferência externa. Acá só para, historicamente, comentado os 20 anos, que foi esse mês, 10 de outubro, completamos o Dr. William Saad, que foi o padre, a persona médico, era um cirurgiano, membro da Comissão Nacional, que aprovou estas normas em 1996. Cá estavam os 20 anos deste mês. E temos várias resoluções, que como eu ver, não há lei. São resoluções aprovadas pelo Comitê Nacional de Saúde, pela Comissão Nacional de Saúde, que aprova essas normas, que são as nossas orientações éticas de diferentes naturezas para que se possa organizar o sistema. Destaco todas elas, pueblos indígenas, reprodução humana, de material biológico, e as últimas duas que são recentemente aprovadas esse ano, investigação em ciências humanas e sociais, que eram tudo uma única resolução, e a resolução que trata de acreditações dos comitês de ética e investigação. Está vendo? Aqui está a resolução. Essa é chamada resolução madre, a 466, aprovada em 2012, que se utiliza de referenciais bioéticos, dessas questões que todos vocês conhecem, e que está em funcionamento muito claro. Essa é a resolução deste ano de Ciências Humanas e Sociais. Havia uma briga, digamos, uma contestação muito grande por parte dos cientistas da área de humanidades, porque entendiam que essa primeira resolução era da área de biomedicina, não contemplava a área de ciências humanas e sociais, o que não é questionável, pero depois de muitas discussões se aprovou essa resolução específica que está em funcionamento para a área de ciências humanas e sociais. Ou seja, apesar de todos os problemas que temos, se consegue avançar e criar novas resoluções, como essa que cá está, a resolução para acreditação. O que é que se pretende com isso? Acreditar determinados comitês de ética de investigação para, como disse aqui embaixo, para de forma voluntária, não é uma acreditação compulsória, é uma acreditação voluntária, ou seja, o CEP se apresenta como candidato para essa acreditação, que tem critérios, tem avaliações muito sérias, com o fim de certificação concedida pela CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética, aos comitês de ética e investigação, para análise ética pelos protocolos de alto risco em seres humanos. Basicamente, são para aqueles 6 que fazem análises de comitês para novos fármacos, para novas drogas, para novos medicamentos. Desses 765, eu creio que 5% talvez façam esse tipo de aprovação de novos fármacos. Não é muito.
esses vão se candidatar voluntariamente para quê? Para que possam ter determinação final de aprovação desses projetos de investigação. Ou seja, retirar a dupla aprovação. Isso está começando, está no começo, né? Serão muito poucos CEPs que terão, comitês de ética que terão essa capacidade. Muito bem, isso aqui já vamos tratar de outras questões, eu vou terminar por causa do prazo. Temos um problema muito sério em Brasil, que é o uso de placebo. Os pontos éticos mais importantes é a questão de análise ética, e a responsabilidade de vocês, dos membros do comitê, é a análise de risco-benefício para os participantes desse estudo. Então, é necessário uma análise muito rigorosa, com vários critérios para que se possa aprovar um projeto que tenha uso de placebo em novos fármacos. E o outro é o acesso beneficioso aos participantes dos ensaios. O que ocorre, nós não sabemos isso, o que ocorre, isso é falha de nosso sistema, não há um acompanhamento mais cercano dos ensaios aprovados. Esse é o risco maior, risco-benefício pelos ensaios. Há uma declaração de uma Confederação Médica Latino-Americana do Caribe de Medicina, que declara sucintamente, rechaça a questão de uso de placebo onde há medicamentos que possam ser utilizados. Se aceita o placebo quando não há uma enfermidade que não tem medicações específicas. Aqui são outras coisas sobre o placebo, solamente para demonstrar nossas preocupações com esse uso inadequado do placebo. Em meu país, quase 50% nesse período de 10 anos, em ensaios clínicos registrados em clinical trials, 43% usava placebo. 43%. E o mais sério, mais grave, que quando se analisa apenas dos ensaios com diabetes, chega a 52% dos ensaios com diabetes de projeto teriam uso de placebo. Divisões inaceitáveis, usar uma enfermidade que tem dezenas de drogas úteis, utilizar placebo ao invés de utilizar. Claro que isso tem interesse, porque reduz o custo, necessita menos participantes do ensaio clínico, é mais fácil e mais barato para a indústria farmacêutica. E se utiliza esse placebo atrás de uma metodologia mais apropriada para estudo, o que não é verdade. O acesso às drogas, já falamos sobre isso também, não temos, em meu país é muito difícil ter como não há um acompanhamento, é difícil saber se essas nossas regras que determinam que a indústria deva fornecer o medicamento que está sendo benefício ao participante, ser efetivamente cumprida. Temos acá Nuri e Antônio, editaram esse livro muito interessante, que tem muitas coisas interessantes sobre a América Latina e sobre ética e investigação. Como não temos um sistema claro para acompanhar os benefícios aos participantes, muitas coisas são decididas na justiça, como esse que aqui está. Se determinou que um laboratório oferecesse um ninho com fibrose cística, um medicamento que estava sendo benefício a essa criança, essa linha. E o laboratório foi à justiça contra essa decisão, e acá colocou uma decisão de juiz, que é mandando que o laboratório fornecesse continuadamente, enquanto o teste está sendo benefícios, gratuitamente, por tempo indeterminado, essa linha. Ou seja, as coisas vão à justiça para uma definição concreta. Para finalizar, teremos muitas ameaças ao sistema. Não é de hoje. Essas ameaças são muito antigas, já vem cada período se sucedem. Registro apenas 12. Em 2003, um projeto de lei, nessa Câmara Alta, nossa Câmara Barra, no Congresso, Câmara Federal, esse projeto foi retirado pelo autor. E hoje temos um projeto de lei em nossa Câmara mais alta, que é o Senado Federal, proposto por essa senadora, chamado 200 de 2015, que cambia todo o nosso sistema. Essa é uma ameaça verdadeira, real, está parada no momento, por razão de outras em meu país, pero está em tramitação. Isso cambia tudo no sistema.
desmonta o sistema ético, extingue a Comissão Nacional de Ética de Investigação, permite a criação de comitês independentes, que pessoas se criam um comitê, não necessitam estar vinculados a uma instituição. Você pode cobrar por esse parecer desse comitê, né? Ou seja, transfere a avaliação ética para uma agência de avaliação sanitária, para registro, a chamada Anvisa, que não tem nada a ver com a ética, nada a ver. Ou seja, foi um projeto elaborado por a própria indústria farmacêutica, com o apoio de alguns médicos que são investigadores de novos fármacos, que tem também seu conflito de interesse muito claro, né? Está então em tramitação. Esse é um problema que, se isso é aprovado como está em projeto original, acabou-se a investigação séria em meu país. Acabou-se. Claro, quem patrocina, quem apoia esse projeto são essas empresas, essas entidades vinculadas diretamente aos ensaios clínicos, a seus interesses, exceto a Associação Médica Brasileira, que também apoia por razões outras. Aí eu analiso a fundo tudo. Acreditamos, eu creio firmemente que, como disse no princípio, a capacitação dos comitês de ética das pessoas é fundamental para garantizar a eticidade do sistema, para garantizar a proteção dos participantes dos ensaios clínicos. Mas me preocupa muito esse projeto que temos em Brasil. Se for aprovado, estou certo, será um desastre para os participantes dos ensaios clínicos. Muchas gracias por la oportunidad.